Algo profundo e silencioso está acontecendo diante dos nossos olhos, e poucos parecem perceber a magnitude dessa transformação. Por décadas, a televisão foi o altar da fama, o grande palco que consagrava carreiras, moldava ídolos e decidia, quase como um juiz invisível, quem teria o direito de brilhar sob os holofotes. Era lá que nomes se tornavam imortais e que o público, quase hipnotizado, dedicava horas de sua vida para assistir aos rostos que entravam diariamente em suas casas. Mas agora, esse império que parecia eterno começa a ruir. E não é uma decadência lenta e discreta, é uma verdadeira fuga em massa. Apresentadores consagrados, atores veteranos, jornalistas de prestígio e até humoristas que marcaram gerações estão virando as costas para os estúdios tradicionais e buscando um novo território, o YouTube. Uma migração que, mais do que uma simples troca de plataforma, representa o fim de uma era e o início de um tempo completamente novo. O mais intrigante é que essa mudança não está sendo movida apenas por tecnologia ou tendências passageiras. Ela é movida por três forças poderosas: poder, liberdade e dinheiro. Durante muito tempo, a TV reinou absoluta. Estar na televisão era o selo máximo de relevância. Quem tinha espaço na tela aberta não apenas conquistava prestígio, mas garantia contratos gordos, patrocínios generosos e um público fiel que acompanhava cada passo. Os canais eram poucos, a concorrência pela atenção do espectador era mínima e a programação era quase uma sentença. O que a televisão decidia exibir, o Brasil assistia. As manhãs eram dominadas por programas de auditório que misturavam música, entrevistas e entretenimento leve. As tardes eram regidas por novelas e talk shows, enquanto a noite era o território sagrado do telejornal e das grandes produções dramáticas. Para qualquer artista ou comunicador, o caminho para o sucesso passava obrigatoriamente por ali. Mas como toda era dourada, a televisão começou a mostrar rachaduras. No início foram sinais sutis. A audiência, que parecia inabalável, começou a perder alguns pontos. Primeiro um ponto aqui, outro ali. As emissoras tentavam maquiar os números, mas o fato é que os jovens já não passavam horas na frente da TV. Eles estavam descobrindo algo que lhes oferecia mais controle e mais opções: a internet. Com um simples clique podiam escolher não apenas o que assistir, mas quando e como assistir. A grade de programação fixa, que durante décadas ditou os horários da vida de milhões, começou a perder sentido diante da liberdade do conteúdo sob demanda. O que começou como uma mudança de hábito aos poucos se transformou numa revolução cultural. Plataformas como o YouTube surgiram como um universo onde qualquer pessoa podia ser ouvida sem a necessidade de atravessar corredores de emissoras, enfrentar diretores exigentes ou se submeter a contratos engessados. Ali o artista tinha liberdade para criar, para falar o que quisesse, para se conectar diretamente com seu público sem intermediários. No começo, muitos veteranos da TV olharam para essa novidade com desdém. Achavam que era coisa de amadores, um passatempo para quem não tinha conseguido chegar lá. Mas o tempo, como sempre, foi implacável. O YouTube cresceu, profissionalizou-se e com ele cresceram criadores que hoje têm audiências maiores que programas de horário nobre. Para os artistas, o que antes parecia impensável começou a fazer sentido. A televisão, que por tanto tempo foi a dona do microfone, começou a se tornar um espaço limitado, cheio de restrições editoriais, onde cada palavra precisava passar por filtros e aprovações. O YouTube, por outro lado, oferecia autonomia. E, mais do que isso, oferecia uma nova forma de receita. Lá, não era preciso depender apenas de salário ou de um contrato. Com anúncios, patrocínios diretos e produtos próprios, um criador podia ganhar mais do que ganharia com anos de TV e com liberdade criativa. A migração começou tímida. Um apresentador aqui, um humorista ali, o jornalista criando um canal nas horas vagas. Mas logo o movimento ganhou força. Artistas que passaram décadas presos a um formato engessado começaram a se soltar, a experimentar e a descobrir que na internet o público queria proximidade, autenticidade e interação real, não apenas um show ensaiado. Foi assim que nomes conhecidos começaram a anunciar, um a um, sua saída das emissoras. Não eram demissões discretas, eram declarações públicas de independência. Alguns diziam que queriam mais liberdade para falar de certos temas. Outros confessavam que estavam cansados das pressões de audiência, dos cortes de verba, das mudanças de direção que sacrificavam qualidade em nome de rentabilidade. Enquanto isso, a TV tentava resistir. Investia em reality shows, trazia formatos importados, apostava em programas que tentavam imitar o dinamismo da internet.
mas nada parecia deter o avanço da nova mídia. A lógica era simples: na TV, o artista fala para milhões, mas de forma distante, filtrada e controlada. No YouTube, ele fala para menos pessoas de cada vez, mas fala diretamente com intimidade e constrói uma comunidade leal que o acompanha aonde for. E essa comunidade não apenas assiste, ela comenta, compartilha, participa. É um vínculo emocional que a televisão, com sua estrutura hierárquica e sua frieza, não consegue reproduzir. Com o tempo, a diferença começou a se refletir no bolso. Artistas que antes precisavam aceitar contratos cheios de cláusulas restritivas descobriram que podiam faturar igual ou mais apenas com vídeos semanais, parcerias estratégicas e produtos digitais. Para quem passou a vida pedindo autorização para cada passo, essa nova realidade era quase intoxicante. E assim, um fenômeno que começou como curiosidade tornou-se inevitável. Hoje, não é exagero dizer, estamos assistindo ao fim de uma era. E o que isso significa para o futuro da comunicação, da arte e da própria noção de fama? Essa resposta está sendo escrita agora, não mais nas salas de reunião das grandes emissoras, mas nas câmeras simples de estúdios improvisados, nos quartos transformados em cenários, nos microfones que captam vozes sem script e, acima de tudo, na tela de milhões de celulares espalhados pelo país. A televisão, que por tanto tempo ditou quem podia falar e o que podia ser dito, agora se vê obrigada a disputar atenção com qualquer pessoa que tenha algo a dizer. E nesse novo jogo não há garantias para quem sempre esteve no topo. A cada mês que passava, mais um nome conhecido se juntava à lista dos que haviam deixado para trás o mundo da televisão. Não eram apenas jovens promessas que nunca tinham conseguido espaço nos horários nobres. Eram veteranos, artistas consagrados, profissionais que até pouco tempo atrás pareciam parte indissociável da programação das grandes emissoras. Jornalistas com décadas de bancada trocavam o peso solene do telejornal por um cenário simples, uma câmera fixa e a liberdade de falar sem precisar medir cada vírgula. Humoristas cansados de roteiros impostos por diretores que não entendiam mais o timing das piadas, encontravam no YouTube a chance de improvisar, errar-se e inventar. Até atores acostumados a contratos longos e exaustivos com as novelas passavam a se aventurar no universo de séries e projetos autorais diretamente para a internet. E o que surpreendia era a velocidade com que o público acompanhava esses movimentos. Bastava um anúncio: a partir de agora, meu conteúdo será publicado no meu canal. E milhares, às vezes milhões, de pessoas migravam junto, como se não quisessem mais depender de esperar o próximo programa ou da reprise em horário ingrato. Essa migração não era apenas um ato de apoio ao artista, era também uma forma de protesto silencioso contra uma televisão que para muitos havia perdido a alma. No fundo, tudo se resumia a uma palavra: controle. Durante anos, a televisão controlou a narrativa, os horários, os cortes, os assuntos e até a imagem que cada artista poderia transmitir. As emissoras decidiam o figurino, o roteiro, as falas, a entonação. Muitas vezes a pessoa por trás das câmeras não era a mesma que o público via na tela, e essa distância artificial começou a pesar. No YouTube não havia essa barreira. Ali um apresentador podia gravar um vídeo de pijama, falando diretamente com seu público, respondendo perguntas em tempo real, mostrando bastidores, expondo fragilidades. Essa proximidade gerava algo que a TV nunca conseguiu entregar: uma conexão genuína. O aspecto financeiro também tinha um peso que não podia ser ignorado. Durante muito tempo, o alto salário de uma emissora era visto como insubstituível. Mas à medida que o mercado publicitário se adaptava à internet, começaram a surgir histórias de criadores que faturavam cifras impressionantes sem depender de um único chefe. Alguns conseguiam em um mês no YouTube o que ganhariam em um ano na televisão. E não havia intermediários cobrando porcentagens absurdas ou impondo contratos de exclusividade sufocantes. A monetização vinha de diversas fontes: anúncios, patrocínios diretos, venda de produtos, cursos, eventos, campanhas de financiamento coletivo. E tudo isso com uma autonomia que permitia ao criador escolher exatamente como, quando e para quem trabalhar. Não era apenas uma questão de dinheiro ou de vaidade artística. Havia algo mais profundo: a sensação de recuperar a própria voz. Muitos artistas relatavam que depois de anos seguindo pautas impostas, tinham esquecido como era simplesmente criar por prazer. No YouTube, redescobriam a alegria de experimentar, de testar ideias malucas, de conversar sobre temas que jamais passariam pela triagem editorial da televisão. Esse frescor criativo se refletia no conteúdo, que muitas vezes parecia mais vivo, mais espontâneo e, paradoxalmente,
mais profissional do que o material engessado das emissoras. As grandes empresas de comunicação tentavam responder à altura. Algumas criaram seus próprios canais no YouTube, mas em vez de adotarem a linguagem livre e próxima da plataforma, insistiam em reproduzir o formato rígido da TV. O resultado era previsível: vídeos frios, distantes, incapazes de gerar engajamento real. Outras apostaram em contratos milionários para tentar manter seus talentos, mas, como numa represa cheia de rachaduras, cada vazamento gerava pressão sobre as estruturas, até que o rompimento se tornava inevitável. O impacto dessa migração ia além da audiência e das finanças. Era uma mudança na própria hierarquia da fama. Na televisão, existia um caminho claro. Alguém começava com pequenas participações, subia para um quadro fixo, depois para um programa secundário e, se tivesse talento e paciência, chegava ao horário nobre. No YouTube, essa escada não existia. Qualquer pessoa podia viralizar da noite para o dia. E artistas consagrados que antes estavam no topo, agora se viam disputando atenção com jovens criadores desconhecidos que falavam diretamente com o público e sabiam como capturar a atenção em segundos. Esse novo cenário também expunha algo que muitos não queriam admitir. Na TV, boa parte da audiência vinha do hábito, não necessariamente da qualidade. O espectador ligava a televisão e assistia ao que estivesse passando. Na internet, ele escolhia. Isso obrigava cada artista a repensar seu conteúdo, sua relevância e até sua forma de se comunicar. Não bastava mais ter um nome famoso. Era preciso entregar valor, manter o público interessado, criar vínculo. As histórias de sucesso se multiplicavam. Um ex-apresentador de talk show que havia sido demitido por queda de audiência, agora tinha um canal com mais de 2 milhões de inscritos, onde entrevistava convidados sem cortes, falando de temas que jamais poderiam ir ao ar na TV. Uma atriz que havia se afastado das novelas por discordar dos rumos artísticos da emissora passou a produzir minisséries independentes financiadas diretamente por seus fãs. O jornalista investigativo, cansado das pressões políticas e comerciais, criou um canal onde publicava reportagens sem censura, conquistando uma audiência internacional. A cada exemplo, mais pessoas percebiam que a televisão não era mais o único, nem o melhor, caminho. E para o público, isso significava algo ainda maior. A diversidade de vozes e conteúdos aumentava como nunca. Assuntos que antes eram ignorados ou tratados de forma superficial pela TV agora recebiam atenção profunda e constante na internet. Histórias esquecidas ganhavam espaço. Artistas marginalizados encontravam palco. Criadores de nicho conquistavam comunidades apaixonadas. Essa democratização do conteúdo tinha seu lado caótico, é claro. Sem filtros editoriais, a internet também abria espaço para desinformação, conteúdos de baixa qualidade e disputas acirradas por atenção. Mas, no balanço geral, o movimento era claro. O público preferia correr o risco da liberdade a viver sob a previsibilidade controlada da televisão. E assim, a grande migração continuava. Como um êxodo silencioso, mas visível a quem quisesse ver, ela reconfigurava o mapa da fama e do entretenimento no Brasil. A televisão, antes a única estrada possível, tornava-se apenas mais uma via, e não necessariamente a mais rápida ou a mais segura. Enquanto isso, no YouTube, novos formatos, novas linguagens e novas estrelas surgiam todos os dias, muitas vezes à sombra dos velhos gigantes da mídia, mas sempre com a vantagem de não carregar as correntes do passado. No fundo, não se tratava apenas de tecnologia ou de moda. Tratava-se de algo muito mais humano, o desejo de ser ouvido de verdade. E essa era uma necessidade que, uma vez despertada, a televisão jamais conseguiria colocar de volta na caixa. A essa altura, já não era mais possível negar, a televisão havia perdido o monopólio da atenção. O que antes parecia um império sólido, protegido por décadas de tradição, agora se via pressionado por um exército descentralizado de criadores independentes, cada um falando diretamente ao público, sem pedir permissão a nenhum diretor, editor ou executivo. O YouTube, que começou como uma plataforma despretensiosa para vídeos caseiros, tornará-se um gigante com uma força que nenhuma emissora tradicional conseguia mais ignorar. E não se tratava apenas de audiência, tratava-se de influência. Na televisão, a lógica sempre foi a mesma: poucos falam para muitos. Na internet, muitos falam para muitos. A comunicação deixou de ser uma via de mão única e se tornou um diálogo constante, onde o público comenta, sugere, critica e, em alguns casos, até define os rumos do conteúdo. Essa mudança por si só já bastaria para transformar o mercado, mas havia algo ainda mais poderoso acontecendo nos bastidores.
O próprio conceito de carreira artística estava sendo reescrito. Antes, seguir esse caminho significava lutar por anos para conseguir uma chance em um teste, aceitar papéis pequenos, trabalhar de graça para ser visto, esperar a boa vontade de produtores e diretores. Hoje, com um celular e uma conexão de internet, alguém pode criar seu próprio programa, escrever seu próprio roteiro, dirigir e editar o próprio conteúdo. O custo de entrada despencou, e isso abriu as portas para talentos que jamais teriam espaço na televisão tradicional. Com isso, a diversidade de vozes aumentou exponencialmente e, junto dela, o senso de representatividade. Claro, nem todos que migravam da TV para o YouTube encontravam sucesso imediato. Muitos subestimavam as exigências da nova mídia. Descobriam rapidamente que sem a estrutura e a equipe da televisão, precisariam aprender habilidades novas: iluminação, edição, roteiro, estratégia de SEO, gestão de comunidade. No entanto, para os que perseveravam, o resultado valia o esforço. A recompensa não era apenas financeira, mas também emocional. A sensação de construir algo próprio, sem intermediários, e de ter controle absoluto sobre a própria narrativa. Enquanto isso, o público passava a exercer um poder inédito. Na TV, espectadores podiam mudar de canal ou desligar o aparelho, e isso raramente gerava impacto direto no conteúdo. No YouTube, o engajamento era visível e imediato. Curtidas, comentários, compartilhamentos e o temido botão de inscrever-se definem o alcance e a relevância de um canal. Isso tornava cada interação valiosa, cada espectador um ativo essencial. E os artistas, antes distantes de seus fãs, agora conversavam com eles diariamente em um nível de proximidade que a TV jamais permitirá. O efeito dessa nova dinâmica não demorou a transbordar para além do entretenimento. Marcas, antes acostumadas a investir fortunas em intervalos comerciais, começaram a redirecionar seus orçamentos para parcerias com criadores digitais. Campanhas publicitárias deixaram de depender de grandes emissoras e passaram a ser negociadas diretamente com influenciadores, muitas vezes garantindo um retorno sobre um investimento muito maior graças à segmentação e à credibilidade construída com o público. Para um patrocinador, ver seu produto recomendado por alguém em quem os espectadores confiam pode ser mais valioso do que aparecer em um bloco de anúncios entre dois programas de TV. Com isso, o círculo se completava, artistas atraíam público, público atraía marcas, marcas sustentavam financeiramente os artistas, e a engrenagem girava de forma independente das grandes emissoras. A televisão, vendo seu espaço diminuir, tentava adaptar-se, mas sofria com a lentidão de suas estruturas internas e com a dificuldade de competir com a agilidade da internet. Havia também um aspecto geracional nessa transformação. Para as gerações mais jovens, a televisão já não tinha o mesmo peso simbólico. Muitos adolescentes e jovens adultos cresceram consumindo conteúdo online, escolhendo seus criadores preferidos e formando comunidades em torno deles. Para essas pessoas, estrela de TV não é um título automaticamente impressionante. O que importa é a relevância no meio digital. Um youtuber com uma comunidade fiel de 500 mil de inscritos pode ter mais impacto cultural do que um ator de novela em horário nobre. E esse impacto se manifestava de formas variadas. Criadores digitais organizavam eventos presenciais, lançavam livros, produziam documentários, criavam empresas e até influenciavam debates políticos e sociais. O palco do YouTube não se limitava a vídeos de entretenimento. Ele se tornará um espaço para educação, ativismo, jornalismo independente e arte experimental. Tudo aquilo que a televisão não tinha interesse ou coragem de mostrar, agora tinha lugar e audiência. Para os artistas que fizeram a transição, havia também uma libertação pessoal. Muitos falavam sobre a pressão constante da audiência na TV, onde um ponto a menos podia significar o cancelamento de um programa. No YouTube, o crescimento era construído pouco a pouco, e a queda raramente era fatal. Havia espaço para erros, ajustes e recomeços. Essa flexibilidade criava um ambiente mais saudável para a criatividade e para a experimentação, mesmo que exigisse disciplina e constância. Com o tempo, o público começou a perceber algo curioso. As melhores histórias não vinham mais dos grandes estúdios, mas das câmeras simples em quartos, cozinhas, escritórios improvisados. A autenticidade substituiu o glamour, o carisma e a conexão substituíram os cenários milionários. O improviso bem-humorado e a vulnerabilidade genuína passaram a valer mais do que roteiros engessados e atuações forçadas. Tudo isso nos traz de volta ao ponto central. Estamos vivendo, agora, o fim de uma era. E esse fim não é um colapso súbito, mas uma transição inevitável.
A televisão ainda existe, ainda tem força e audiência, mas já não é mais o centro do universo mediático. O novo centro é difuso, descentralizado e, acima de tudo, democrático. Qualquer pessoa pode conquistar um espaço nele, desde que tenha algo a dizer e a habilidade de contar sua história. E essa transformação ainda está longe de terminar. Nos próximos anos, veremos ainda mais nomes deixando a TV, mais formatos surgindo, mais barreiras caindo. Talvez, daqui a uma década, a televisão como conhecemos hoje seja apenas uma lembrança, um símbolo de um tempo em que a comunicação era controlada por poucos. E quando olharmos para trás, veremos que tudo começou com aqueles primeiros artistas que ousaram romper com o velho modelo e apostar em si mesmos. Se você está assistindo a este vídeo agora, faz parte desse momento histórico, faz parte dessa mudança. E assim como esses artistas encontraram no YouTube um novo palco, você também pode escolher quem quer ouvir, apoiar e acompanhar. Porque no fim das contas, o poder nunca esteve na tela, sempre esteve nas mãos de quem decide assistir. E é por isso que eu te convido a continuar fazendo parte dessa história. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com quem você sabe que também vai se interessar por esse tema. Aqui a conversa não termina quando o vídeo acaba, ela apenas começa, e você é parte fundamental dela. E assim, entre câmeras caseiras, estúdios improvisados e milhões de telas de celulares espalhadas pelo país, o que antes parecia apenas uma tendência passageira se consolidou como uma nova realidade. A televisão, que por décadas foi sinônimo de status, carreira e estabilidade, agora assiste de camarote à ascensão de uma geração que decidiu escrever sua própria história. Artistas que antes dependiam de contratos engessados, horários pré-definidos e roteiros aprovados por terceiros descobriram o prazer e a força de falar diretamente com o público, sem intermediários, sem filtros, sem barreiras. E o público, por sua vez, respondeu com entusiasmo, com engajamento, com fidelidade. O palco mudou. As luzes ainda brilham, mas não mais apenas nos estúdios fechados das grandes emissoras. Elas agora se acendem na sala de um apartamento, no quarto de um adolescente, no quintal de uma casa simples, no cenário improvisado de um criador que tem algo verdadeiro para dizer. O fim dessa era não é um lamento pelo que se perdeu, mas uma celebração pelo que se ganhou: liberdade, diversidade e voz. E se o futuro pertence a quem tem coragem de se reinventar, então estamos apenas no começo. Porque a história não será escrita por quem insiste em segurar o passado, mas por quem entende que cada clique, cada comentário e cada compartilhamento é, na verdade, um voto de confiança no novo. E nesse novo, quem decide o que vale ser visto não é mais a televisão, é você. Então, se essa conversa fez sentido para você, se você acredita que estamos vivendo um momento histórico e que essa transformação precisa ser discutida, participe ativamente dela. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com quem você sabe que vai se interessar, porque aqui a nossa audiência não é apenas um número na tela. É uma comunidade que cresce, aprende e transforma junto. E você é parte essencial dessa história.